A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos, Pai. Obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Senhor. Abençoe que nesta leitura, cada palavra sua, Senhor, entre em nossos corações e em nossas mentes, nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Jeremias, um profeta do Senhor. Jeremias foi um profeta que viveu na cidade de... viveu em Judá, na cidade de Jerusalém. Ele viveu no tempo do rei Ezequias e como era um povo obstinado para o mal, era um povo que não seguia os mandamentos do Senhor, pelo contrário, eles seguiam outros deuses, blasfemando assim o nome do Senhor, inclusive queimavam suas crianças recém-nascidas, sacrificavam a Moloque. E Deus dando muitas chances a esse povo de se arrependerem, para se voltarem ao Senhor, mas eles não se arrependiam, eles continuavam a fazer as suas maldades, a fazer os seus caminhos maldosos, E, obviamente, então, a ira do Senhor se acendia e a profecia não era boa, E Jeremias, que era o intermediador, ele que era a voz de Deus ali das profecias. Então Jeremias era mal visto porque Jeremias era quem transmitia a palavra do Senhor, E a transmissão era somente de coisas ruins, porque o povo não servia ao Senhor. Então, pelo contrário, o povo blasfemava ao Senhor. Afinal de contas, na casa do Senhor, ao invés de adorar ao Senhor, de louvar, de cultuar ao Senhor, eles sacrificavam seus filhos, a outros deuses ali, Coisas que o Deus vivo, que o Deus único, nunca cogitou a hipótese, Nunca pensou nisso, Jamais pediria algo do tipo, Então, as profecias, obviamente, eram muito fortes, Aqueles que seguiram os caminhos do Senhor, aqueles que acreditaram na profecia, esses sobreviveram e foram cativos para a Babilônia, E lá viveram durante 70 anos, e lá viveram, ergueram suas casas, constituíram famílias, e viveram por 70 anos para voltar para Judá, para voltar para Jerusalém e reerguer a cidade. Mas os que não seguiram os caminhos do Senhor, os que não ouviram, permaneceram em Judá. E Deus continuou dando a chance, continuou dando várias oportunidades para que esse povo se arrependesse, mas infelizmente esse povo não se arrependia, E aqui Jeremias é aprisionado no capítulo 37. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Reinou em lugar de Conias, filho de Jeoiaquim. Porém, nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo, o rei Zedequias mandou Jeucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, a Jeremias, o profeta, dizendo: Roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinha posto na casa do cárcere. E o exército de Faraó saíra do Egito. E quando os caldeus que tinham sitiado Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Porque aqui, quando falaram que sitiaram Jerusalém, é porque aqui o exército de Babilônia tinham sitiado Jerusalém, ou seja,
tinham cercado Jerusalém, né? Eles estavam cercando a cidade e a cidade não podia entrar nem sair ninguém ali, ou seja, até mesmo alimentos. O próprio alimento que tinha, o mantimento que tinha era somente o que tinha dentro da cidade. Então, comerciantes não podiam entrar na cidade porque a terra estava sendo sitiada pelo exército, né? O exército de Babilônia não deixava ninguém entrar e não deixava ninguém sair. Então, quando o exército do Egito saiu, quando eles ouviram, o exército de Babilônia ouviu que o exército do Egito estava saindo, então o exército de Babilônia saiu de Jerusalém, né? Deixou a cidade de Jerusalém para ir ao encontro do exército do Egito para combatê-lo, né? Aí continua no versículo 6. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade. A tomarão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: Não enganeis as vossas almas, dizendo, sem dúvida se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e só ficassem deles homens feridos, cada um levantar-se-ia da sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo. Porém, estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Irias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. Quando Jeremias profetizou ali, né, disse a profecia que Deus mandou, que Deus enviou, dizendo que os caldeus, o exército de Babilônia iria voltar e que não tinha escapatória, que Jerusalém realmente iria ser desolada, né? Que Jerusalém, que Judá, toda Judá seria desolada, que mesmo que o exército ali, que todos eles fossem feridos na guerra, mesmo assim a terra seria desolada, né? O povo de Israel realmente perderia ali, seria desolado, iria acabar com a cidade ali. Então, obviamente, eles se magoaram com essa notícia, né? Porque a esperança era que, como o exército saiu, tudo iria se resolver, né? A cidade iria melhorar. E com essa profecia de Jeremias, veio mais uma coisa ruim que eles não esperavam. Então eles ficaram aflitos com a situação, né? E com isso acabaram prendendo Jeremias, mais uma vez, né? E a gente continua aqui no versículo 14. E Jeremias disse: Isso é falso, não fujo para os caldeus. Porém não lhe deu ouvidos. Antes, Irias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes se iraram contra Jeremias e o feriram. Então puseram-no na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias, e mandou o rei Zedequias soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa em segredo: Há porventura alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: Há. E disse ainda: Na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: E em que tenho pecado contra ti, contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: O rei de Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei meu senhor. Seja aceita agora a minha súplica diante de ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um pão a cada dia,
da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Se acabou todo o pão da cidade, porque, como foi dito aqui antes, né, a cidade estava sitiada, né, porque o exército impediu que os comerciantes entrassem na cidade. Então, assim, não entrou matéria-prima para que se fizesse os alimentos, né? Não pôde entrar farinha, não pôde entrar nada, né? Nada que pudesse servir de alimento ali, nenhum tipo de comerciante entrou. Então, tudo que havia na cidade ali já foram consumidos, né? Aliás, pelo menos eu creio que sim, né? O pão já foi consumido, né? Já acabou ali e tudo estava se esgotando. E ali, obviamente, já foi chegando o desespero do povo, né? Porque imagina só, você tá numa cidade e de repente a cidade toda começa a faltar alimento, né? Não tem mais alimento. Você olha para um lado, para o outro, não tem alimento. E tem dinheiro para comprar e não tem alimento para ser comprado. E infelizmente, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não está vivendo isso, mas a Venezuela, por exemplo, está acontecendo isso, né? Nas prateleiras não tem alimento para comprar. E tem alguns lugares aí que está passando por momentos muito difíceis. E a gente tem que orar por esse povo, né? Para que esse povo se arrependa de seus maus caminhos, se voltem para Deus e que Deus possa manifestar o seu poder ali. Porque eu não consigo imaginar a dificuldade que é você olhar para uma prateleira necessitando de alimento e não ter. Já passei por momentos difíceis, mas o arroz e feijão nunca faltou. Não tinha carne, não tinha ovo, não tinha nada que misturasse ali, não tinha nem o alho para temperar, mas só tinha o sal. Mas nunca faltou, Deus nunca deixou faltar. E eu nem servia a Deus ainda naquele tempo. E olha só, Deus nunca deixou faltar. E hoje, graças a Deus, como, me alimento bem, glória a Deus por isso, sou grata pelo que tenho minha casa, né? Deus sempre cuidou de mim, mesmo quando eu não o seguia, ele já estava preparando o caminho, porque sabia que um dia eu iria estar no caminho dele. Ele já tinha uma missão preparada para mim, né? E eu o agradeço e o louvo por isso. E a gente continua aqui no capítulo 38, que Jeremias é jogado num poço. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jeucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, porém no calabouço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço, sendo que morreria de fome no lugar onde se achava, pois já não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra.
E tomou Ebed-meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias no calabouço com cordas. E disse Ebed-meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, debaixo das axilas de teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. Então ficou Jeremias no átrio da guarda. Depois o rei Zedequias mandou trazer da sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada da casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Declarando-te eu, porventura não me matarás certamente? E aconselhando-te eu, não me darás ouvidos? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Porém, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Porém, se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: Teus pacificadores te incitarão e prevalecerão contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltarão atrás. Assim que todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão. Antes, pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: Declara-nos agora o que dissestes ao rei e o que ele te disse, não nulo encubras e não te mataremos. Então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Então calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado, e ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Então aí, para você ver, né, Jeremias é um profeta do Senhor, o que serve também de reflexão para a gente aqui, né? Porque Jeremias era um profeta do Senhor, e aqui Jeremias sofreu também, né? Jeremias, ele foi perseguido. Aqui nos mostra também que não é porque você é um filho do Senhor que você não vai passar por provações, que você não vai passar por conflitos, né? Viu que Jeremias aqui, um profeta do Senhor, ele simplesmente transmitia as palavras do Senhor, nada mais do que isso, né? E ele foi perseguido, né? Foi maltratado, foi humilhado, mas tudo isso pelo Senhor. E a glória, com certeza, veio depois, né? Porque nesse momento ele está descansando no Senhor. É uma vitória, porque o que ele não teve de tesouro aqui na terra, porque o que a gente almeja não está aqui na terra. O que a gente tem que entender é isso.
é que a nossa vida aqui ela é passageira, o nosso tesouro não está aqui, né? A nossa missão não é para uma vida boa aqui, embora Deus deseja a vida com abundância para nós, né? Ele quer o melhor desta terra para nós, mas o que a gente almeja não é esta vida aqui, o que a gente almeja é a vida eterna. Para isso, temos que ter uma boa ação aqui. Temos que ter uma boa vida em relação, sim, de atitude, de sentimentos, né? Temos que ser fortes, temos que seguir os caminhos do Senhor, temos que ser mais solidários, temos que ser mais irmãos, né? Afinal de contas, nós, os filhos do Senhor, somos todos irmãos em Cristo, né? E essa irmandade tem que se fortalecer cada vez mais, né? Temos que ter mais intimidades com o Senhor para conhecer muito bem a palavra do Senhor, para saber distinguir o momento de quando ele conversa com a gente, de quando ele fala com a gente, saber distinguir quando é ele e quando é o mal querendo se passar por ele, porque isso também acontece e muito, né? Afinal de contas, Lúcifer foi um anjo de luz, né? Ele se disfarça de anjo de luz. Então ele engana muita gente, né? Essa é a astutícia dele. E ele sabe tudo sobre todos, né? Ele sabe tudo sobre sua vida, ele sabe tudo sobre minha vida, ele sabe tudo sobre a vida de todo mundo. Então é muito fácil ele aparecer, dizer que é alguém da sua família e falar sobre sua vida. É muito fácil para ele isso. E você acreditar que ele é um espírito de Deus, mas Deus fala que o único espírito que existe, o único espírito bom que existe é o Espírito Santo. Então que a gente siga somente o Espírito Santo, que a partir do momento que a gente se torna filho do Senhor, nós nos tornamos templo do Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Né? E esse Espírito Santo é quem nos guia, ele é quem nos encaminha, nos inspira, ele nos protege, né? Ele nos direciona. A gente tem que sempre pensar como Jesus Cristo agiria nas situações que você está vivendo, o que Jesus Cristo faria. Porque lembre-se, né? Jesus Cristo, ele foi um homem muito humilde, ele foi manso de coração, mas ele também teve ira, né? Quando ele chegou na casa do Senhor, que viu que ali o povo todo fez da casa do Senhor um comércio, né? Que ali estava vendendo o nome do Senhor, ele se irou ali, derrubou tudo, quebrou tudo. Ele falou, opa, aqui não, aqui é casa de oração, aqui é a casa do meu pai, aqui não é para ter comércio não. Então, equilíbrio, né? É a temperança. A palavra correta que a Bíblia diz é temperança, que tem a temperança, ou seja, o equilíbrio. Tem que saber o momento certo de agir. Por isso a gente tem que sempre cada vez mais pedir para Deus discernimento e sabedoria para saber o momento certo de agir e como agir, saber o momento certo de falar e como falar, né? Para que Deus sempre nos guie e nos ajude. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens. Muito obrigada, Senhor, pelos teus ensinamentos, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, continue nos abençoando, nos guiando. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Tua sabedoria, Pai. Não somos nada sem Ti, Pai. Necessitamos de Tua presença, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Derrama a Tua unção sobre ela, Senhor. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Arranque esse mal, Pai, que está nesse coração aflito, Senhor. Arranque esse mal que fizeram contra ela, Pai. Que caia por terra todo esse demônio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tira a venda dos olhos dela, Pai, para que ela veja com um olhar espiritual, Senhor, para que ela veja com um olhar
com o olhar espiritual, para que ela veja a Ti, Senhor, para que ela veja o que é seguir o Teu caminho, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo o mal, Pai, traga todos para o Seu caminho, Senhor. Eu peço a Ti pelo João Vitor, Pai, uma criança, necessita do Seu poder, necessita, Pai, de Tua direção, Pai. Derrama o Teu espírito de unção sobre ele, Pai. Derrama o Teu espírito de saúde sobre ele e desde já agradeço, Senhor, pois tenho visto a manifestação do Teu poder na vida dele, Pai. O Pai está reconhecendo que o Senhor está trabalhando na vida dele e eu sou muito grata por isso, Senhor. Peço a Ti, Pai, pela dona Ítala, Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama a Tua unção sobre ela, Pai, manifesta o Teu poder na vida dela e de toda a família, Pai. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, que o meu desejo, Pai, é que ela se recupere, Senhor, que ela acorde sem nenhuma sequela, Pai, que derrama o Teu espírito de cura sobre ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti, Pai, por todos os nossos governantes, as nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.